Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Estou aqui com você hoje para a gente analisar a prova discursiva do cargo de técnico judiciário área administrativa. Esse vídeo aqui, ele, além de analisar a prova discursiva, o tema e tudo, ele também serve para poder te alertar sobre as próximas etapas do concurso. Tá? O concurso, ele só acaba quando termina todas as etapas. Você passou pela primeira etapa, que é a prova objetiva e discursiva. Agora vão vir outras etapas que também são muito importantes para o concurso, ok? Então, a gente vai falar sobre essas etapas mais na frente. No que tange a prova discursiva aplicada nesse domingo, o tema da prova, como você viu, foi o anonimato digital e o abuso do direito à liberdade de expressão. A banca ela trouxe 3 textos motivadores, tá? 3 fragmentos de texto. O primeiro fragmento, ela citou a Declaração Universal de Direitos Humanos. O segundo, ela trouxe o artigo 187 do Código Civil, tá? E o terceiro foi um trecho de um artigo da Carta Capital, que fala também sobre o anonimato, sobre a liberdade de expressão. O que veio de diferente nessa prova discursiva foi o enunciado. A gente está acostumado com a prova do CESP trazer o enunciado em tópicos. Ela pede para você escrever um texto dissertativo e depois apresenta os tópicos que ela quer que você aborde com a pontuação na frente. Ela fez isso para os cargos de analista, mas para o cargo de técnico ela não relacionou esses tópicos. E aí muita gente olhou para a prova e falou: caramba, o CESP mudou o jeito de cobrar e agora como é que eu faço e tal. Enfim, a gente vai ver aqui que isso não é verdade. Dá uma olhada no trecho que é o enunciado mesmo. Ela fala assim, considerando as ideias precedentes nos fragmentos textuais apresentados anteriormente, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. E aí vem o tema: o anonimato digital e o abuso do direito à liberdade de expressão. Ressalto que anonimato digital, abuso do direito, liberdade de expressão, são todos palavras-chave que devem conter no seu texto, obrigatoriamente, ok? E aí ela continua: ao construir seu texto, apresente um exemplo de situação em que emissão de opinião no meio digital pode significar abuso de direito e discuta maneiras de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento. A princípio parece um bloco só, mas não é. Vamos ler novamente. Ao construir seu texto, apresente. E aí ela lista o primeiro tópico. Um exemplo de situação em que a emissão de opinião no meio digital pode significar abuso de direito. Esse é o primeiro tópico que ela quer que você aborde. E o segundo, discuta maneiras de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento. É o segundo tópico. Ela realmente não trouxe o valor de cada um dos tópicos, mas ela manteve a forma de cobrança. Ela quer que você aborde 2 tópicos. E como você vai abordar isso aí? Nessas situações é interessante que você tenha um conhecimento sobre a teoria da dissertação. Tá? Muita gente acha que um texto dissertativo é aquele que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. Mas não é. O texto dissertativo ele possui uma estrutura argumentativa por trás. Tá? Não é à toa que a banca coloca ali o tema da questão, não é à toa que ela coloca os tópicos, tudo isso faz parte da estrutura argumentativa. Nesse texto, por exemplo, você poderia começar fazendo uma introdução conceituando o abuso de poder. Você pode falar, inclusive, utilizando as suas palavras. Você fala assim: o abuso de poder ele é quando você extrapola o limite do seu direito, impedindo o direito do outro. Pode usar essas palavras, não precisa ser algo muito complexo. Outra forma de começar o texto também é talvez citando o artigo 5º da Constituição Federal de 88, que fala que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Essa é uma informação interessante, demonstra conhecimento, tá? E pode ser utilizado para iniciar o seu texto. E aí já no segundo parágrafo, você já vem respondendo ao que a banca pediu, citando um exemplo de situação em que emissão de opinião no meio digital pode significar abuso de direito. E aqui, como você só tem 2 tópicos para redigir 30 linhas, é melhor, apesar da banca pedir só um exemplo, você pode trazer mais que um, por que não? A ideia é você acertar o que está no padrão de resposta. Então, quanto mais exemplos você trouxer, mais chance você tem de acertar o que está no padrão de resposta. Nesse sentido, você pode, inclusive, utilizar o texto motivador. No texto da Carta Capital, por exemplo, a advogada
fala assim, ó, os chamados crimes contra a honra na internet, que envolvem ameaça, calúnia, difamação, injúria e falsa identidade, têm gerado cada vez mais processos judiciais. Poxa, então, dentro desse contexto aí, dentro desses crimes contra a honra na internet, você tem a calúnia, você tem a difamação, você tem a injúria, tá? Só para diferenciar, calúnia é quando você acusa publicamente alguém de um crime, difamação é quando você fere a honra da outra pessoa em público, e a injúria é quando você fere a honra, mas não necessariamente de forma pública. Então, assim, quando isso acontece, que exemplos a gente tem no mundo real de situações em que ocorre a difamação, que ocorre a calúnia, que ocorre a injúria, tá? Então, você busca essa informação lá do texto motivador e traz alguns exemplos. Por exemplo, você pode citar as fake news, né, que está muito em voga atualmente por conta dessas discussões políticas, né? Então, é quando a pessoa cria uma informação falsa e divulga essa informação como se fosse uma informação verdadeira, e as pessoas continuam divulgando isso. Daqui a pouco parece que é uma verdade, mas ela não tem base, não tem nenhuma verdade ali por trás daquela notícia, daquela fake news. Você pode também utilizar o termo cyberbullying, e é interessante até destacar que cyberbullying é um termo em estrangeiro, então você deveria usar aspas, se você citar ele no seu texto. Mas que nada mais é do que uma violência praticada através da internet ou de outras tecnologias, que também visam compartilhar calúnias e mentiras a respeito das pessoas, né? Nas escolas a gente vê muito isso, tá? Inclusive, também é um exemplo, né, de abuso de poder, quando você emite essa opinião, o compartilhamento de fotos íntimas, de vídeos íntimos utilizando o WhatsApp, tudo isso também pode caracterizar um crime, sim, beleza? Dentro dessas informações aí, você pode desenvolver outros assuntos. Não acredito que a banca virá com um padrão de resposta totalmente fechado para essa abordagem, até porque ela pede para você citar um exemplo, e se esse exemplo estiver relacionado, sim, com emissão de opinião no meio digital e abuso de direito, ela tem que considerar, tá? Inclusive, se você inseriu alguma outra informação e quiser compartilhar também, fica à vontade, compartilha com a gente, que a gente pode discutir e vai até auxiliar na próxima fase do concurso, ok? Na resposta do tópico 2, a banca pede para discutir maneiras de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento, tá? Qual é esse tipo de comportamento? O anonimato, tá? E a emissão de opinião no meio digital como abuso de poder. Como a gente evita, então, esse anonimato e esse abuso de poder utilizando os meios digitais? A gente pode novamente ir lá no texto motivador da Carta Capital e analisar novamente o que ela fala. Ela fala o seguinte, ó: a falta de educação e a impunidade contribuem para os excessos na internet. Segundo ela, sem educação em ética e leis, corremos o risco de a liberdade de expressão e o anonimato digital se converterem em verdadeiros entraves. Opa, então ela já cita aí, ó, sem educação em ética e sem leis, a gente não vai encontrar uma solução. O que quer dizer, então, que essa educação em ética e essas leis são maneiras de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento, concorda? E dentro de educação, você pode citar aí políticas dentro das escolas, políticas dentro das universidades, até políticas sociais que tenham por objetivo mostrar que esse tipo de situação, esse tipo de ação é crime, tá? Porque como é um assunto teoricamente novo, as pessoas nem sabem que ao utilizar a internet elas podem estar praticando algum tipo de crime, né? Então, educação nesse sentido, a própria educação em casa, né? Que em casa que você recebe realmente a educação para formar caráter e tudo, então essa informação é importante de chegar. E para chegar em casa, para chegar para os pais, é necessário educação fora também, políticas sociais para isso, que as próprias mídias elas encaminhem essa informação de modo a chegar a essas pessoas, ok? E no que se refere à legislação, você pode citar uma série de medidas na legislação que podem mudar para poder coibir esse tipo de prática. Por exemplo, você pode obrigar que as plataformas
Você pode obrigar que as plataformas digitais, as mídias, as redes sociais, elas tenham a obrigatoriedade de identificação, né? Criar ferramentas que coíbem esse anonimato. Você pode também fazer uma lei para poder sugerir, né, que se faça uma lei que agrave mais a pena para quem comete esse tipo de crime, o cyberbullying, fake news, ok? Você também pode obrigar que as empresas que gerenciam esse tipo de informação, que elas mantenham uma base de dados que identifique os usuários e que ela guarde essa base de dados por mais tempo. Você pode permitir, por base também de normas e de leis, que a fiscalização ela venha ter acesso a informações pessoais de pessoas que vêm cometendo esse tipo de crime. Tá? Enfim, você pode citar vários exemplos dentro da legislação que podem coibir ou podem ajudar, né, a combater esses crimes. Mas é importante ressaltar que de nada serve lei se ela não for eficaz. O Brasil ele não tem muita dificuldade para poder criar esse tipo de lei. O problema é que essas leis elas passem a ser aplicadas, né, e que surtam efeito, ok? Então, a execução e a tipificação dessas penas é muito importante, tão quanto a criação dessas leis, ok? Mais uma vez, a banca ela não deve trazer uma definição certa do que ela quer de resposta para essa segunda questão. Ela pede para você discutir maneiras, então ela vai verificar se você criou maneiras, que essas maneiras estão relacionadas realmente ao combate e se você fundamentou essas maneiras. Se você fez isso, provavelmente ela vai aceitar isso como uma resposta correta, ok? Mas você tem que ficar atento e é por isso a importância das próximas fases. E quais são as próximas fases? Pois bem, segunda-feira não tem nenhuma publicação da banca, então você fez a prova domingo, na segunda vai descansar, vai relaxar, vai curtir o seu merecido descanso, porque a prova é puxada, porque o estudo é puxado, então você merece ganhar esse prêmio aí. Na terça-feira, a banca deve divulgar no final da tarde ali o gabarito da prova objetiva, tá? E o padrão de resposta preliminar da prova discursiva. Você vai analisar esse gabarito e corrigir a sua prova. Por quê? Na quarta e na quinta, a banca abre prazo para você elaborar seu recurso, tanto o recurso da prova objetiva quanto o recurso da prova discursiva, contra o padrão preliminar da prova discursiva. Então, na prova objetiva, você vai corrigir sua prova, verificar todos os erros que você cometeu e analisar todos esses erros com viés de que você deve recorrer de todas as questões. Então, você vai analisar tudo para ver se cabe recurso ali nas questões que você errou. Se você conseguir entrar com recurso e ganhar esse recurso, logicamente, sua nota na prova objetiva aumenta. No que tange a prova discursiva, você vai analisar o padrão de resposta preliminar. Eu imagino que o padrão de resposta preliminar venha mais genérico, como eu falei, que ele venha citando alguns exemplos, algumas soluções, mas também que deixe margem para que você apresente outras soluções. Caso o padrão de resposta não venha tão genérico, ele venha mais fechado com algumas soluções específicas, é importante que você analise o que você escreveu na sua prova e tente trazer para dentro do padrão de resposta as suas respostas, porque senão elas não vão contar ponto para você. E como você faz isso? Você entra com um recurso, então você apresenta para a banca o seguinte: ô banca examinadora, isso aqui que eu escrevi está certo também e eu quero que você inclua isso no padrão de resposta. Tá? Isso é importante porque a partir do momento que entra no padrão de resposta, aquilo pontua ponto para você e também é exigido dos demais candidatos. Então, se você escreveu aquilo, os outros candidatos não escreveram, provavelmente a sua nota vai ser maior. Beleza? Então, isso é o que você deve fazer na quarta e na quinta, que é o prazo para recurso. Na sexta-feira, você vai dar outro enfoque agora. Já que passou a prova do STJ e o resultado da prova discursiva vai demorar um pouco a sair, você vai montar então o seu planejamento de estudo, vai pegar o resultado da sua prova objetiva, vai analisar as questões que você errou, qual matéria você foi melhor, qual matéria você foi mal, vai analisar seu desempenho na prova discursiva, quais as dificuldades que você teve para resolver a prova. Enfim, vai montar uma matriz com pontos fortes e com pontos
fracos, tá? E montar um planejamento para o próximo concurso. A gente vai ter aí Ministério Público da União, a gente vai ter TJ, tem Polícia Federal, tem Polícia Rodoviária Federal, tem Tribunais Regionais do Trabalho. Então, assim, tem um leque de opções que você pode seguir, considerando que a matéria que você estudou para o STJ é base para esses outros concursos. Então, a ideia é que você não perca tempo esperando sair um resultado e aproveite esse período para já voltar aos estudos. O Você Concursado, inclusive, tem alguns serviços de coach, de counseling, que você pode buscar mais informações, porque eles podem, talvez, te ajudar a dar esse direcionamento. Eu falo isso porque, quando eu estudava, sempre que saía o resultado de um concurso, era difícil retomar o estudo de forma efetiva antes de sair o resultado realmente final ali da discursiva, para saber se eu passei ou não. Você fica sempre naquela expectativa, naquela ansiedade, poxa, será se eu passei e tal? Será se eu tirei uma nota boa e tudo? Será se eu preciso estudar ainda? Será se eu passei e não preciso mais estudar? Sempre tem essa ansiedade, então talvez uma pessoa ali te aconselhando, te orientando, faça com que você continue esse estudo e possa estar ainda mais preparado no próximo concurso, ok? Espero que essas orientações te ajudem. Eu vou acompanhar também um padrão preliminar da prova discursiva, vou acompanhar essas próximas fases, então se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, ok? E desejo para você uma boa sorte e bons estudos. Até logo!